dia, irmãos. Saudar a toda a igreja com graça e paz do Senhor. Que verdadeiramente o que cantamos sejam desejos profundos dos nossos corações, não só ser renovados pelo nosso poderoso Deus, mas também seguir apenas e só a sua vontade e os seus propósitos. É também muito isso que vamos meditar esta manhã, acerca de seguir a vontade do Senhor. Leitura do primeiro livro de Samuel, capítulo 14, versículos 1 a 23. Como temos dito, pregar expositivamente, pregar sequencialmente, permite que nós possamos ler a passagem em casa, permite que nós nos preparemos antes de ouvir aquilo que Deus tem para dizer através dos seus servos. Espero que o tenham feito em casa e que ganhemos também esse hábito, esse bom hábito. Então, primeiro livro de Samuel, capítulo 14, versículos 1 a 23. Sucedeu que um dia disse Jonatas, filho de Saul, ao seu jovem escudeiro: vem, passemos à guarnição dos filisteus que está do outro lado. Porém não o fez saber a seu pai. Saul se encontrava na extremidade de Gibeá, debaixo da romeira em Migron, e o povo que estava com ele eram cerca de 600 homens. Aías, filho de Aitube, irmão de Icabô, filho de Fineias, filho de Eli, sacerdote do Senhor em Siló, trazia a estola sacerdotal. O povo não sabia que Jonatas tinha ido. Entre os desfiladeiros pelos quais Jonatas procurava passar à guarnição dos filisteus, deste lado havia uma penha íngreme e do outro, outra. Uma se chamava Bozês, a outra Sené. Uma delas se erguia ao norte, de fronte de Micmás, a outra ao sul, de fronte de Geba. Disse, pois, Jonatas ao seu escudeiro: vem, passemos à guarnição destes incircuncisos. Porventura o Senhor nos ajudará nisto, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Então o seu escudeiro lhe disse: faze tudo segundo inclinar o teu coração. Eis-me aqui contigo, a tua disposição será a minha. Disse, pois, Jonatas: eis que passaremos àqueles homens e nos daremos a conhecer a eles. Se nos disserem assim: parai até que cheguemos a vós outros, então ficaremos onde estamos e não subiremos a eles. Porém, se disserem: subi a nós, então subiremos, pois o Senhor nulo os entregou nas mãos. Isto nos servirá de sinal. Dando-se, pois, ambos a conhecer a guarnição dos filisteus, disseram estes: eis que já os hebreus estão saindo dos buracos em que se tinham escondido. Os homens da guarnição responderam a Jonatas e ao seu escudeiro e disseram: subi a nós, e nós vos daremos uma lição. Disse Jonatas ao escudeiro: sobe atrás de mim, porque o Senhor os entregou nas mãos de Israel. Então trepou Jonatas de gatinhas e o seu escudeiro atrás, e os filisteus caíram diante de Jonatas, e o seu escudeiro os matava atrás dele. Sucedeu esta primeira derrota, em que Jonatas e o seu escudeiro mataram perto de 20 homens, em cerca de meia geira de terra. Houve grande espanto no arraial, no campo e em todo o povo. Também a mesma guarnição e os saqueadores tremeram, e até a terra se estremeceu, e tudo passou a ser um terror de Deus. Olharam as sentinelas de Saul em Gibeá de Benjamim, e eis que a multidão se dissolvia, correndo uns para cá e outros para lá. Então disse Saul ao povo que estava com ele: ora, contai e vê de quem é que saiu dentre nós. Contaram, e eis que nem Jonatas, nem o seu escudeiro estavam ali. Saul disse a Aías: traz aqui a arca de Deus, porque naquele dia ela estava com os filhos de Israel. Enquanto Saul falava ao sacerdote, o alvoroço que havia no arraial dos filisteus crescia mais e mais, pelo que disse Saul ao sacerdote: desiste de trazer a arca. Então Saul e todo o povo que estava com ele se ajuntaram e vieram à peleja.
E a espada de um era contra o outro, e houve muito grande tumulto. Também com os filisteus de antes havia hebreus que subiram com eles ao arraial, e também estes se juntaram com os israelitas que estavam com Saúl e Jonatas. Ouvindo, pois, todos os homens de Israel que se esconderam pela região montanhosa de Efraim, que os filisteus fugiram, eles também os perseguiram de perto na peleja. Assim livrou o Senhor a Israel naquele dia, e a batalha passou além de Bet-Aven. Prospeito por campanha e continua a ver que a palavra entrada na linha número 2 circula com um atraso de 9 minutos. A sua hora prevista de chegada é às 18 horas e 45 minutos. Pedimos a vossa compreensão pelos incômodos causados. Quem nunca passou por isto? O Jonatas esta semana ia para apanhar um comboio, e o comboio chegou com atraso de 50, mais ou menos 50 minutos. Quem nunca passou pela experiência de ir apanhar um comboio e ele estar com atraso? É desagradável. Esperar, normalmente é desagradável. Esperar por um comboio que se atrasa, esperar numa fila do supermercado ou numa fila de um serviço de finanças, quando se tira uma senha e ainda faltam tantas para a nossa vez. Esperar por uma consulta no médico, quando sabemos que essa consulta é determinante para avaliar a nossa condição física. Esperar por uma cirurgia em listas de espera infindáveis que sabemos que não andam. Pode ser muito desagradável. E nós sabemos o que é isso. Esperar não é uma coisa fácil. Esperar, normalmente, não é uma coisa fácil. Quando nós estamos num momento destes, em que esperar é a única coisa que nos resta, então a única coisa que nós podemos fazer é esperar. Não há nada que nós possamos fazer. Se estamos numa situação em que esperar é a única coisa que nos resta, então nós só podemos esperar. Em qualquer uma destas situações que falámos agora, a única coisa que nos resta é esperar que o comboio chegue, é esperar que a nossa vez na fila chegue, é esperar que a consulta chegue ou que a cirurgia chegue. Nada mais nos resta senão esperar. Mas, e quando não é esperar a nossa única opção? O que é que fazemos? Quando esperar não é a única coisa que podemos fazer, o que é que nós fazemos? No domínio espiritual, quando nós passamos para o domínio espiritual, quando esperar não é a única coisa que nós podemos fazer, normalmente o que é que nós fazemos? Esperamos ou avançamos? Esperar ou avançar? Eis a questão. É o título da mensagem de hoje. Esperar ou avançar? Eis a questão. No último domingo, quando lemos 1 Samuel capítulo 13, nós falamos da história de Saúl. Temos falado muito de Saúl e vamos continuar a falar de Saúl. E olhamos para o quê? Para o pecado de Saúl. Vimos, no último domingo, que ele agiu loucamente. Porquê? Agiu loucamente porque obedeceu parcialmente. Vimos que obedecer parcialmente significa desobedecer. Vimos ainda que um reino, como o reino de Saúl, onde há pecado, é um reino hipotecado. Um reino onde há pecado é um reino hipotecado. Qual foi o pecado de Saúl? Foi só uma semana atrás. Isto é terrível para o pregador. Vai ficar mal o dia todo. Qual foi o pecado de Saúl? Não esperou. Vamos lá ao capítulo 13, versículo 8. Capítulo 13, versículo 8. Esperou Saúl 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saúl: trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. Ou seja, ele esperou parcialmente. Ele obedeceu parcialmente. A impaciência tomou conta dele e ele decidiu agir por sua própria conta e risco, contrariamente àquilo que Samuel lhe tinha dito para fazer. Portanto, ele não esperou o tempo suficiente. E sabemos como isso foi terrível para o seu reino. Samuel já o informou de que o seu sucessor está preparado. Está escolhido. O seu reino
está findo. Esperar ou avançar? Eis a questão. Quando olhamos para o texto que acabámos de ler, há uma personagem que emerge do texto, que é Jónatas. Não é a primeira vez que Jónatas aparece. Jónatas já é relatado nos capítulos anteriores. E vemos em Jónatas alguém diferente do seu pai. Enquanto o seu pai, dia após dia, ou episódio atrás de episódios, mergulha em sombras cada vez mais tenebrosas, Jónatas está a sobressair como um líder militar, como um verdadeiro líder do povo. É curioso olharmos para... já vamos com algum tempo de Samuel. Até aqui nós temos visto assim uma relação muito estranha entre pais e filhos. Certo? Como é que tem sido o comportamento dos pais e dos filhos? Vemos Eli tendo um bom comportamento, vêm os filhos, estragam tudo. Vemos Samuel sendo profeta do Senhor, tendo um bom comportamento, vêm os filhos e estragam tudo. Agora a coisa é um bocadinho diferente. Saúl tem um comportamento diferente do comportamento de Jónatas. Ou Jónatas tem um comportamento diferente do comportamento de Saúl. Enquanto Saúl está entregue à sua confiança e aos seus exércitos e na sua sabedoria, Jónatas destaca-se como alguém que confia no Senhor. Vamos então olhar para o capítulo 14, que lemos que é o capítulo, não todo o capítulo, mas os primeiros 23 versículos, que são a base do nosso texto. E temos, de uma forma muito geral, duas atitudes. A atitude de Saúl e a atitude de Jónatas. Vemos alguém que espera, que é Saúl. Alguém que tem medo, que é Saúl. E alguém que avança. E alguém que é corajoso e ousado, que é Jónatas. Quem será que fez a vontade do Senhor? No capítulo anterior, Saúl não espera tempo suficiente, ganha uma impaciência que o leva a pecar. Agora, vemos o contrário. Saúl espera. Saúl está tomado de medo. E é Jónatas quem avança. Primeiros 2 versículos, vemos claramente este contraste entre medo e fé. Olhamos para os 2 versículos primeiros. É a segunda vez que Jónatas, como nós já dissemos, lidera uma incursão contra os filisteus. No capítulo 13 da semana passada, versículo 3 e 4, nos é dito que Jónatas derrotou a guarnição dos filisteus que estava em Gibeá. E os filisteus ouviram, pelo que Saúl fez tocar a trombeta por toda a terra, dizendo: ouçam isto, os hebreus. Todo Israel ouviu dizer: Saúl derrotou a guarnição dos filisteus. No capítulo anterior, Jónatas já começa a mostrar algum tipo de liderança sobre o povo. O texto nos diz que ele derrotou a guarnição dos filisteus, mas é Saúl que recebe os louros. É Saúl que passa a mensagem de que ele tinha derrotado a guarnição dos filisteus. Agora, no capítulo 14, vemos que Jónatas, filho de Saúl, acompanhado do seu jovem escudeiro, decide fazer alguma coisa. Ele diz ao seu escudeiro: passemos à guarnição dos filisteus que está do outro lado. Enquanto Jónatas avança, pronto para a luta, pronto para enfrentar os filisteus, o que é que Saúl está a fazer? Versículo 2. Saúl, seu pai, encontrava-se na extremidade de Gibeá. Onde? Debaixo de uma árvore. Debaixo de uma romeira que estava em Migron. Enquanto Jónatas estava pronto, como dissemos, para lutar, para avançar, para derrotar os filisteus, Saúl, seu pai, permanecia sentado debaixo de uma árvore. Do lado de Jónatas, ao lado de Jónatas, estava apenas e só um fiel escudeiro. Alguém que guardava as armas de Jónatas. Era isso que era um escudeiro. Do lado de Saúl, segundo ainda o versículo 2, estavam cerca de 600 homens. Jónatas tinha um homem com ele. Saúl tinha 600 homens. Jónatas decide então avançar para a guarnição dos filisteus, mas não diz nada a seu pai. Porquê que Jónatas não decidiu comunicar ou informar o seu pai? Até porque ele era o rei. Nada poderia acontecer no seu reino, no seu exército, que ele não soubesse. Porquê que Jónatas
não informou o seu pai? O texto não nos responde a esta pergunta, mas nós podemos indagar, podemos pensar e meditar um pouco acerca disto. Será que Saúl seria o primeiro a demover Jónatas do seu propósito e a dizer: olha, não faças isso, tem calma, vamos ficar aqui sossegados, não faças isso? Mas a verdade é que Jónatas não o fez saber a seu pai. Podemos dizer que o comandante Saúl, aquele de quem era esperado todo o vigor e toda a ousadia na gestão e na liderança do seu exército, desonra o Senhor através da sua desobediência e através da sua inatividade. Não fazer nada, neste caso, desonrou o Senhor. Enquanto do outro lado, em Jónatas, no seu filho, nós vemos aquele que nem em seu próprio pai confiava, mas honrava o Senhor com a sua fé e a sua confiança. O versículo 3 apresenta-nos um enorme disparate de Saúl. O que é que o versículo 3 nos diz acerca da companhia que estava com Saúl? Quem é o homem que tem ou traz a estola sacerdotal? Depois do abandono de Samuel, do profeta Samuel, da presença de Saúl, Saúl passa a ser assessorado, ou acompanhado, ou aconselhado espiritualmente por nada mais, nada menos que Aías. Aías era quem? Quase bisneto de Eli, neto de Finéias, neto de um dos filhos de Eli, um daqueles que dissemos há pouco estragou tudo. Mas o que é que está aqui em causa? É um disparate. Porquê? Porque é que é um disparate Saúl ter este homem na sua companhia? O que é que Deus tinha dito acerca desta família? No capítulo 3, versículos 11. Disse o Senhor a Samuel, neste capítulo 3, versículo 11: Eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que eu ouvir lhe tinarão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e o cumprirei. Porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia. Porque seus filhos se fizeram execráveis, e ele não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. Não é um pequeno pormenor Saúl escolher Aías, bisneto de Eli e neto de Finéias, como sua companhia, como alguém que tem a responsabilidade de ter a estola sacerdotal, como sendo sacerdote no tempo, substituindo Samuel. Não é um pormenor, é um enorme disparate. Saúl rodeia-se de alguém que não se devia rodear. Escolhe para estar perto de si alguém que tinha sido amaldiçoado. A família de Eli tinha recebido da parte de Deus maldição pelo seu comportamento. Saúl perdeu o rumo. Sabem costuma-se dizer que os erros sucedem-se, não é? Quando é erros atrás de erros, Saúl está neste caminho. Perdeu o rumo, perdeu o discernimento e parece que tudo o que faz mal. E esta é uma prova de como ele está agarrado a coisas que não devia estar agarrado e acompanhado de pessoas que não devia estar acompanhado. O texto vira a sua atenção para Jónatas, aquele que tinha decidido subir à guarnição dos filisteus, aquele que tinha decidido, acompanhado do seu escudeiro, fazer algo que parecia louco. Jónatas decide passar pelos desfiladeiros de Bozés e de Sené. Aquilo que se diz é que estes desfiladeiros, aquilo que a palavra de Deus diz, é que estes desfiladeiros eram de facto lugares muito difíceis. O primeiro, Bozés, significava escorregadio, e o segundo, Sené, tinha o significado de espinhoso. Eram montanhas íngremes, difíceis de subir, difíceis de trepar. O primeiro, talvez por ser escorregadio, não ter lugar onde se agarrar. E o segundo, pelo que se diz, cheio de espinhos,
e de Amoras. Era um desafio improvável de ser bem sucedido. Muito difícil alguém trepar estes desfiladeiros, ou um deles, para chegar a qualquer lugar. Este era o último caminho que qualquer pessoa tomaria para chegar à guarnição dos filisteus. E era por isso que a guarnição dos filisteus estava ali. Estava aparentemente segura. Nós sabemos que, militarmente, muitas vezes, onde o exército se colocava, eram lugares estratégicos. E esta é a prova. Porque era difícil chegar à guarnição dos filisteus. Era difícil trepar qualquer um destes desfiladeiros. Portanto, quando nós vemos que Jonatas decide, com o seu escudeiro, iniciar este percurso, não pensemos que Jonatas decide fazer uma coisa fácil. Uma coisa que, à partida, estaria ganho. Não. Antes, pelo contrário. Jonatas ousa crer que o Senhor não depende de forças, nem de armas, nem de multidões de exércitos para dar a vitória ao seu povo. É essa a expressão enigmática, importante de Jonatas, que ele diz ao seu escudeiro no versículo 6. Ele disse ao seu escudeiro: vem, passemos à guarnição destes incircuncisos, porventura o Senhor nos ajudará nisto. Porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Com o Senhor não há nenhum impedimento. Sejamos muitos, sejamos poucos. A sua fé, a sua confiança, a esperança de Jonatas não se apoiava em circunstâncias ou evidências favoráveis, que lhe fossem favoráveis, ou aparentemente favoráveis, mas em Deus e no seu poder. E a história do povo de Israel fala-nos tanto disto. Daqui a algum tempo vamos falar de um menino que enfrenta um gigante. A história do povo fala-nos de Gedeão, que enfrentou uma multidão. E há tantos exemplos que nos provam que o Senhor não tem impedimento para dar a vitória ao seu povo. Tenha muitos do seu lado ou poucos do seu lado. Deus não precisa de muito. Deus não precisa de quase nada. Deus não precisa de nada para dar a vitória ao seu povo. E era nisto que Jonatas confiava. Vamos só ler duas promessas que Deus dá ao seu povo. Disto mesmo, no Levítico, capítulo 26, versículos 7 e 8. São promessas do Senhor. Promessas. Eu disse 7 e 8, mas podemos ler o 3. Ou começar a ler no 3, porque é importante notarmos o versículo 3. Se andardes nos meus estatutos, guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, e agora vem. Então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, a terra dará a sua messe, a árvore do campo o seu fruto, a debulha se estenderá até à vindima, e a vindima até à sementeira, comereis o vosso pão a fartar, e habitareis seguros na vossa terra, estabelecerei paz na terra, deitar-vos-eis, e não haverá quem vos espante. Farei cessar os animais nocivos da terra, e pela vossa terra não passará a espada. Perseguirei os vossos inimigos e cairão à espada diante de vós. 5 de vós perseguirão a 100, e 100 dentre vós perseguirão a 10.000, e os vossos inimigos cairão à espada diante de vós. Promessa do Senhor. Alicerçada na obediência. Alicerçada em fazer a vontade do Senhor. Se andardes nos meus estatutos, então eu vos darei tudo isto. Ainda, Deuteronômio capítulo 28 e versículo 7, mais uma promessa do Senhor dada ao seu povo. Não se esqueçam de ler o início, versículo 1. É o mesmo princípio, é o mesmo propósito. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, é a condição. Mas olhem no versículo 7. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão
da tua presença. Era nestas promessas que Jónatas alicerçava a sua fé. Era nestas promessas que Jónatas alicerçava a sua ousadia e a sua coragem. Jónatas não estava a confiar em si, na sua capacidade, no grande número de pessoas que estavam à sua volta, no grande poder que tinha o seu exército, na facilidade que tinha em derrotar estrategicamente pelo território e pelo terreno que iria alcançar os seus inimigos. Não. Nenhuma circunstância está a favor de Jónatas. Nem o número de pessoas que está com ele, nem a sua força, nem o território que ele vai pisar. Mas ele ousa confiar. Ele confia nas promessas do Senhor. Nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos para o Senhor. São as palavras que ele diz ao seu escudeiro. Versículos 8 a 12, nós vemos que aquilo que Jónatas confia, naquilo em que Jónatas confia, vale a pena confiar. Nestes versículos, nós vemos que vale a pena confiar no Senhor. Reparem só, Jónatas diz ao seu escudeiro: vamos passar àqueles homens e vamos dar-nos a conhecer. Vamos mostrar-nos a eles. E vamos fazer o seguinte: se eles nos disserem, parem até que nós cheguemos a vós, ou seja, não avancem, fiquem aí, então, o que é que eles iriam fazer? Não subiremos a eles. Mas se eles disserem, venham até nós, então, nesse caso, nós subiremos a eles. E isto será o sinal de Deus para nós, para nos dizer o que devemos fazer. Com isto, Jónatas mostra que a sua ação, aquilo que ele iria fazer, estava dependente da confirmação da parte de Deus. Ele pede que Deus lhe confirme como fazer e o que fazer, como avançar ou se não avançar. O sinal que ele pediu da parte de Deus era se eles deviam subir aquele desfiladeiro ou ficar aguardando os filisteus. Como fazer? E a resposta de Deus é clara. Deus diz para eles avançar. Porque aquilo que o povo, que os filisteus dizem, é assim de uma forma muito própria dos filisteus, cheia de orgulho e sobranceria. Não, sobranceria. Foram sobranceiros. Não é? Ele diz: olhem os judeus, já estão a sair dos seus buracos. Não é? Foi a expressão deles. Porque havia de facto vários homens do exército de Israel que se tinham escondido com medo. E a expressão deles: olhem, aí estão eles a sair dos seus buracos. Venham até nós, que nós vos vamos dar uma grande lição. Diz isso no versículo 12. Subi a nós, e nós vos daremos uma lição. E com isso, Deus responde. Deus responde a Jónatas. E disse Jónatas ao seu escudeiro: sobe atrás de mim, porque o Senhor os entregou nas mãos de Israel. Jónatas percebeu que Deus estava a responder e a mostrar o que eles tinham que fazer. Então não há tempo a perder. Sobe atrás de mim, porque Deus nos vai dar a vitória. Deus os vai entregar nas mãos de Israel. Jónatas volta a demonstrar total certeza na vitória que Deus daria ao seu povo. A verdade é que Jónatas nunca demonstra vontade em seguir o seu propósito ou seguir a sua vontade sem a aprovação do Senhor. Podemos pensar, bem, aquilo que Jónatas fez é um bocadinho presunçoso. Jónatas decide fazer alguma coisa e depois espera que Deus valide e que Deus esteja com ele. Mas Jónatas nunca, em momento algum, o texto nos diz isso, que está confiado em si próprio, que está confiado nas circunstâncias, ou no seu poder, ou em quem está com ele, como já vimos atrás. A sua confiança está sempre firmada em Senhor, no Senhor. A certeza da vitória está sempre firmada e fundamentada no poder do Senhor e não no dele. Porque não havia nenhuma coisa que levasse a crer que Jónatas iria vencer estes filisteus. Mas a verdade é que isso aconteceu. A verdade é que isso aconteceu.
Diz o versículo 13 que trepou Jónatas de gatinhas e o seu escudeiro atrás, e os filisteus caíram diante de Jónatas, e atrás dele o seu escudeiro matava os que iam caindo. Diz o versículo 14 que sucedeu esta primeira derrota, em que Jónatas e o seu escudeiro mataram perto de 20 homens em cerca de meia geira de terra. Versículos 13, 14 e 15. Nós vemos a vitória que Deus dá a Jónatas e ao povo de Israel. Com a vantagem da surpresa, tão importante no domínio militar, Jónatas e o seu escudeiro caíram com toda a força sobre os filisteus e mataram 2 deles. Apenas 2 homens mataram 20. É uma boa proporção, acho eu. Não é? 2 homens mataram 20. Mas o melhor, irmãos, ainda estava para vir. O melhor ainda está para chegar. É que, quando meditava nesta passagem, lembrava-me daquele coro. Deus está aqui. Aleluia. Não vou cantar porque... Lembram-se, não é? Okay. Deus estava com Jónatas. Querem a prova? Aqui está a prova. Versículo 15. Houve grande espanto no arraial, no campo e em todo o povo. Também a mesma guarnição e os saqueadores tremeram, e a terra se estremeceu. E tudo passou a ser um terror de Deus. Deus está aqui. Aleluia! Jónatas provou e percebeu que não só Deus valida e está com ele, Deus é a razão suficiente da sua fé, da sua ousadia e da sua coragem. Como Deus se faz presente, Deus faz a terra estremecer. Deus faz a terra estremecer. E tudo passou a ser um terror de Deus. Deus faz acontecer aquilo que era inimaginável. Deus faz acontecer aquilo que Jónatas disse no versículo 6. É que Deus não precisa de muito. Deus não precisa de quase nada. Deus não precisa de nada. Basta o seu poder para que a vitória aconteça. Basta o seu poder para que a vitória aconteça. A terra estremeceu e tudo passou a ser um terror de Deus. Deus fez-se presente. Deus mostrou a Jónatas que estava com ele, respondendo a ele, mas depois Deus mostra todo o seu poder. E aí sim a derrota chegou àquele campo, como já vamos ver a seguir. Dos versículos 16 ao versículos 22, nós vemos o arraial onde Saúl estava a fazer o quê? Sentadinho debaixo de uma romeira. Começa-se a perceber que alguma coisa está a passar. Nota-se o alvoroço no campo dos filisteus. Eles começam, os sentinelas de Saúl, começam a ouvir e a ver os filisteus a correr de um lado para o outro e algum barulho. E a terra tinha estremecido. Começam a ver que alguma coisa está a acontecer. Então Saúl manda contar os seus soldados, os seus exércitos, e diz: alguém há de faltar aqui. E alguém lhe diz: sim, falta Jónatas e falta o seu escudeiro. Então Saúl, muito apressadamente, manda trazer a arca. Ao mesmo tempo que Saúl manda trazer a arca, o alvoroço no campo dos filisteus aumenta ainda mais. Eles veem que no território do inimigo alguma coisa está a acontecer que eles não estavam à espera. Como é que é possível? Apenas Jónatas e o seu escudeiro não estão aqui, mas o território inimigo está em completo alvoroço. Enquanto isso, Saúl manda devolver a arca. Afinal, não tragas a arca. Que confusão. Que confusão. Mas diz-nos nos versículos o versículo 20, que Saúl e o povo vão à guerra. Saúl e o povo vieram à peleja. E diz-nos o texto que no território dos filisteus a espada de um era contra o outro. No território dos filisteus houve grande tumulto. Diz-nos que com os filisteus estavam muitos dos israelitas que tinham cedido ao inimigo e tinham-se entregue ao inimigo. Esses que lá estavam no território voltaram a lutar por Israel. E o que é que aconteceu? Ajuntaram-se aos israelitas que estavam com Saúl e Jónatas. Aqueles homens que estavam escondidos
nos buracos e nos túmulos, com medo dos filisteus, saíram e vieram e juntaram-se à guerra. Estes que estavam escondidos pela região montanhosa de Efraim, que os filisteus fugiram. Estes também perseguiram de perto e entraram na peleja. O que é que vemos aqui? A arca volta a ser usada como um amuleto. Lembram-se quando falámos da arca? Que Saul e o povo usavam a arca, ainda não Saul, mas o povo usava a arca como um amuleto, como alguma coisa puramente religioso, como um objeto místico. Isto parece ainda acontecer. Ora traz a arca, ora a arca já não é preciso, os filisteus afinal já estão todos confusos. Saul continua a ver a arca, não como um sinal claro de que Deus está presente, mas como alguma coisa que por si só pode trazer bênção. E quando não é preciso trazer, porque a vitória já está a acontecer. O único amuleto que salvaria Saul seria o arrependimento. E ele não percebe isso. É o único amuleto, entre aspas, que salva o homem. Não é qualquer objeto religioso, não é qualquer personificação de Deus, mas é o arrependimento. Saul precisava de se arrepender e não o fez. Vemos mais uma vez que Saul não se interessa por ouvir a orientação de Deus, mas o seu vigor e a sua fé é fortalecida pela ação do seu filho. É Jonatas quem traz algum tipo de vigor ao comportamento de Saul. Jonatas não só vence os filisteus de uma forma maravilhosa, como traz o povo de Israel, todo o povo de Israel, mesmo aqueles que tinham saído do povo, mesmo os que estavam escondidos, de volta para a luta do Senhor. É isso que Jonatas faz. Olhando para o versículo 23, o texto é claro. Assim livrou o Senhor a Israel naquele dia, e a batalha passou além de Bet-Aven. A vitória é sempre do Senhor. A vitória não é de Jonatas e do seu escudeiro, que foram corajosos. A vitória não é de Saul, que depois pegou em todo o seu exército e em todos aqueles homens e vieram à peleja e derrotaram os filisteus. Mas o texto diz claramente que foi o Senhor que livrou Israel naquele dia. É no Senhor que está todo o poder. Jonatas sabia isso. E era nisso que Jonatas confiava. Conclusões. Esperar ou avançar? Eis a questão. Não sei se estamos em algum momento da nossa vida em que estamos neste dilema. Não o dilema de um atraso de um comboio, ou o dilema de uma consulta, ou de uma cirurgia, ainda que seja importante, mas um dilema espiritual. O que fazer? Esperar ou avançar? É a questão. Saul, no capítulo 13, agiu. Não esperou, mas pecou. Saul, no capítulo 14, esperou e pecou. E o que é que ficamos? Como nós vamos dizer, em bom português, preso por ter cão e preso por não ter cão. Parece, não é? Saul quase... Eu não sei o que é que é de fazer. O que fazer? Esperar ou avançar? Qual é o grande problema de Saul? O grande problema de Saul não era esperar ou avançar. E normalmente o nosso grande problema não é só a decisão de esperar ou avançar. O nosso grande problema é em quem nós confiamos. A nossa decisão. Portanto, esperar ou avançar, eis a questão. A resposta é: depende. Depende dá sempre para tudo. Mas é muito sério. Se esperar for contrariar a minha vontade, seguindo a do Senhor, então sim, esperar é o melhor. Se avançar for dar ouvidos à voz do Senhor e confiar nas promessas do Senhor, então sim, devemos avançar.
Portanto, o segredo não está na ação. O segredo está onde nós colocamos a nossa decisão. Há algumas dicas que podem nos ajudar a decidir, em momentos como estes, se devemos esperar em Deus ou avançar. Primeira dica: quem estou a seguir? Estou a ouvir quem? A Deus? À sua palavra? Às suas promessas? Ou estou a ouvir o meu coração? Essa é a primeira pergunta que nós precisamos de fazer. Quem estou a ouvir eu? O que me faz estar inclinado para determinada decisão? A minha voz ou a voz de Deus? Segunda dica: avançar está alicerçado em algo que Deus não revelou? Fazer alguma coisa, tomar alguma decisão, seguir por determinado caminho, está alicerçado e fundamentado em algo que é contrário à palavra de Deus? Mas pode ser que... mas... Fiquemos quietos. Se avançar significa fazer alguma coisa contrária àquilo que Deus já revelou, então devemos firmemente ficar quietos. E até mais, se já avançamos, recuemos. Voltemos para trás, enquanto é tempo. Não sejas tu a dizer sim quando Deus diz não. Não sejamos nós a dizer sim quando Deus diz não. Terceira dica: esperar significa confiar na minha incapacidade? Olhar para mim e dizer: eu não consigo, eu sou pequeno, eu não tenho capacidade, não me acho capaz. Talvez como Saúl, que estava debaixo de uma romeira, debaixo de uma árvore, achando: bem, qualquer coisa que eu faça vou fazer mal, mas vale confiar na minha incapacidade. Então, liberta-te disso e agarra-te às promessas de Deus, agarra-te àquilo que Deus tem dito acerca do seu povo e confia em Deus. Não sejas tu a dizer não quando Deus diz sim. Não sejas tu a dizer não quando Deus diz sim. Por fim, agir, avançar, decidir sem estar alicerçado nas promessas de Deus pode ser presunção. Mas não há nenhum passo de fé que não requeira ousada crença no Senhor. Precisamos de crer no Senhor acima de todas as coisas. E há momentos em que precisamos de avançar confiados no seu poder. Não confiados em nós, mas confiados no seu poder. Por fim, e esta é uma mensagem muito corporativa para a Igreja, para todos nós. É algo em que a palavra de Deus e este episódio nos ensinam. É que a confiança em Deus e a fé em Deus pegam-se. É contagioso. A confiança e a fé em Deus pegam-se. Nós podemos nos contagiar. A fé de uns pode contagiar a minha. E a minha fé pode contagiar a vossa. E continuamente, como corpo, sermos uma igreja animada, reanimada e confiada em Deus, que tem todo o poder. Duas últimas leituras para terminar. Provérbios capítulo 3. Versículos 5 e 6, Salomão escreve: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Por fim, Salmo 33, versículo 20 a 22. Que este seja também o nosso desejo, a nossa realidade e a nossa decisão.
Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Amém.